Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre vários assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário o doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Quem também participa do programa de hoje é o presidente do Cinecarga, Paulo Barque. Quem vai falar conosco um pouco sobre o cenário nacional, assuntos da categoria. Em nome da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, vai participar nesse domingo o diretor de Assuntos Políticos, Paulo Ricardo da Silva. Esses são os convidados do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo, entendeu que o segurado especial tem de estar trabalhando no campo quando completar a idade mínima para obter a aposentadoria rural por idade. Analisando o caso, a Justiça entendeu que a condição de uma segurada especial foi descaracterizada porque deixou de exercer a atividade rural antes de alcançar a idade exigida de 55 anos para mulheres, momento em que deveria comprovar o tempo rural para obter o benefício. O decisório do STJ é justo e adequado. Portanto, o trabalhador rural deve estar atento. O direito à aposentadoria por idade rural só é possível quando a idade e a carência forem atingidas ao mesmo tempo. Agora que a gente colocou a Justiça em Foco, que tal a gente começar o programa com a interatividade? Olha, você sempre manda pelos nossos canais de interatividade o nome e a cidade onde você está falando para a gente poder dar o crédito aqui para você, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira questão que chega lá de Gravataí. A Mari tem os 60 anos de idade e 5 anos de contribuição no INSS. Tem o direito a algum benefício? É o que quer saber a nossa telespectadora, doutor Marcelo de Jesus. Obrigado pela presença. Um bom domingo, bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Muito bom dia aos integrantes e aos nossos queridos telespectadores. Bom, a Mari nos refere ter 60 anos de idade e apenas 5 anos de contribuição. A Mari já atingiu um dos requisitos para aposentadoria por idade, qual seja o requisito etário, a idade. Ela já completou os 60 anos. Porém, o sistema previdenciário exige um outro requisito, que nós chamamos de carência. Um número mínimo de contribuições que aquele segurado deverá comprovar para ter acesso a esses benefícios. No caso da nossa telespectadora, a carência que ela deverá comprovar é de 180 meses. E ela nos refere possuir apenas 5 anos, isso dá 60 meses. Portanto, infelizmente, a nossa telespectadora não terá direito a uma aposentadoria por idade. Se ela permanecer contribuindo, por mais 10 anos, aí sim, e se nada mudar, é claro, aí sim ela terá direito a uma aposentadoria por idade. Nesse meio tempo, ela estará protegida pelo INSS, por exemplo, por um caso de incapacidade. Poderá ter direito a um auxílio-doença ou, quem sabe, uma aposentadoria por invalidez. Perfeito. Outra questão que chega, lá do município de Butiá. Um abraço aí à zona do carvão, a zona carbonífera, né? Era pensionista do meu pai e quando completei 21 anos perdi a pensão. Está correto? Eu quero saber a Ivanete, lá de Butiá. Dona Ivanete, infelizmente o INSS está correto. Tá? Os advogados muito tentaram alargar esse benefício de pensão até os 24 anos para aqueles pensionistas e estudantes, mas essa tese foi superada. Infelizmente, o benefício de pensão é devido até os 21 anos de idade para aquele segurado capaz. Para o segurado inválido, aí não há um limite etário. Tá certo. Carli, lá de Teutônia. Nossa, vamos por todo o estado aí, né? Sempre tive carteira de habilitação da categoria C, mas tive acidente e perdi um olho. Retiraram a carteira. Tenho direito a algum benefício? Eu quero saber, Carli, lá de Teutônia, doutor Marcelo. Bom, se esse nosso telespectador for um segurado empregado, em princípio ele terá direito ao benefício de auxílio acidente, também conhecido como pecúlio. Tá? Esse benefício ele não impede que o segurado permaneça trabalhando e ele, se
prolonga até a aposentadoria. Sugiro ao nosso telespectador que procure algum advogado de sua confiança na região para que possa lhe dar uma orientação mais apropriada e fazer até o encaminhamento do seu benefício. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Bom, agora é hora da gente falar com o Cinecarga. O presidente Paulo Barchi nos brinda com a sua presença na manhã desse domingo aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quero saber do seguinte, situação em Brasília, presidente Paulo Barchi, cada vez mais conturbada. A gente não sabe se o ministro da Fazenda continua ou não, né? A presidente falando e reforçando a ideia da necessidade da CPMF. A gente vê que o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, cada vez está mais enrolado nas suas questões. A gente olha para um lado é confusão, para o outro é desordem. Presidente Paulo Barchi, o senhor já disse aqui nesse espaço, esse mandato está comprometido. O senhor assina embaixo, reforça essa opinião? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros de bancada e a todos os telespectadores do nosso querido Boca no Trombone. Paulo André e telespectadores e companheiros da nossa categoria rodoviária em especial. Este governo acabou. Este ano, este governo acabou. Só está cumprindo os ritos, vamos dizer, da presidenta, algumas viagens que já estavam programadas, mas acabou, Paulo André, infelizmente acabou. Não anda mais esse governo. Segundo ponto, ministro da Fazenda continua. Mesmo que ele diga em algumas rodas que estava com a carta de demissão no bolso para entregar para a presidenta, desistiu, pressionado, com certeza, e aí a opinião pessoal agora, Paulo André, sim, pela FEBRABAN, porque ele foi indicado pela FEBRABAN, onde os bancos estão dando suporte também, inclusive na campanha da presidenta. Mas eu queria aqui aproveitar, Paulo André, e relatar a medida provisória 680, que trata do Programa de Proteção ao Emprego. Um programa de proteção ao emprego que foi criado principalmente para a Mercedes, para as indústrias de autopeças, onde poderia se flexionar jornada de trabalho, redução de salário, entre outras coisas. Pois, essa semana, após vários debates nas comissões, por isso que as centrais estavam em Brasília todas as 2 últimas semanas, pois a medida provisória foi aprovada com algumas emendas na Câmara dos Deputados. Agora vai até dia 13 ou 4 de novembro na pauta do Senado. Mas, enfim, 2 pontos polêmicos que foram resolvidos. Primeiro, tinha um substitutivo que dizia que podia reduzir até 50% da jornada de trabalho com 50% de salário. Não foi aprovado, baixou-se para 30%. Ainda é um problema muito sério para o emprego, para os trabalhadores, no sentido do emprego e de renda familiar. Segundo ponto que era polêmico era o negociado valer sobre o legislado. Muitos sindicatos, inclusive muitas entidades de classe, têm problemas sérios por não ter força nas próprias categorias na negociação, são contra isso. Claro que aquelas categorias mais organizadas, mais fortes, não têm esse problema, porque tem uma ação muito forte junto à própria indústria, ao próprio empregador. Mas caiu fora, não está mais, vale novamente o legislado sobre o negociado, e o negociado pode até melhorar em algumas peculiaridades, mas não está valendo necessariamente isso. Essas são as 2 últimas referências que eu faço aqui de Brasília, porque isso interessa em muito à classe trabalhadora. Sim. Continua, então, esse problema sério que podem hoje, claro, através de acordo coletivo, está reservado isso, baixar 30% no tempo de crise, 30% da jornada de trabalho e baixar 30% do salário. Estamos andando um pouquinho para trás, na minha opinião. Retrocesso, né? Exatamente. Retrocesso. Daqui a pouquinho mais, presidente Paulo Barchi, para a gente tratar de outras temáticas, inclusive da categoria aqui. Quero saber do presidente Paulo Barchi depois, como que fica a questão aí do valor do frete? Aumento da gasolina, aconteceu há pouco tempo atrás, como que fica, né? Bom, agora é hora da gente falar com a Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar. Quem está conosco é o diretor de Assuntos Políticos,
Paulo Ricardo da Silva. Paulo, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo, né? Gostaria de saber como que está sendo o posicionamento da OFSBM junto principalmente à Assembleia Legislativa. A gente sabe que vários projetos que modificam direitos e interesses das categorias, em especial a categoria dos brigadianos, né? Dos oficiais subalternos, que estão lá prestes a ser votados. Entre eles, o PL 206. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos colegas de bancada, bom dia aos telespectadores. Bem assim, a Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada, juntamente com todas as outras associações, federações, estão tentando, não só na Assembleia Legislativa, como em todo o interior do Estado, nas bases políticas dos deputados, bloquear a aprovação do 206, que nós consideramos extremamente danosa para a sociedade gaúcha. Como é chamado por alguns, a PLC 206 é PLC da morte. Por quê? Porque ela sucateia os serviços de segurança, educação, saúde, ele não permite investimentos e hoje nós vivemos já uma crise com o que nós temos. Se nós diminuirmos isso, quem vai pagar é a sociedade gaúcha, é o cidadão que está sendo massacrado nas ruas, está sendo assaltado dentro das suas casas, sem segurança. Ele não tem a menor sensação de segurança dentro do Rio Grande do Sul. E isso que você refere realmente é a realidade. A gente vê isso pulverizado. É na capital, é aqui no Vale dos Sinos, é no interior do estado. Como que a gente pode ter confiança que esse governo, Paulo, ele vai ser um governo que vai levar, nesse tempo que ainda falta, mais de 3 anos para finalizar, né? É engraçado, né? Primeiro ano de governo a gente já está pensando no término dele, mas é a realidade. Como que a gente pode levar à frente, inclusive com uma ameaça de não cumprir o que foi determinado por uma legislação editada no ano de 2014, que é o reajuste para a segurança pública, né? O governo já sinalizou nos últimos dias que existe essa possibilidade, ou seja, aquilo que está legislado pode vir a ser revogado. O governo tenta, pelos bastidores, tenta fazer um contato via deputados estaduais para que o reajuste concedido, e já temos parcela agora no mês de novembro, para ser devidamente cumprida, ela não seja. Como que as categorias farão caso isso venha a acontecer? As categorias se mantêm mobilizadas com todas essas medidas adotadas pelo governo. Porque até hoje a única medida prática do governo é cobrar essa conta do servidor público. O servidor está pagando com várias medidas radicais, retirada de direitos, retirada de meios para a execução das suas atividades. Então, assim, as categorias estão atentas, vão tentar de todos os meios legais para bloquear esses ataques e esperamos que realmente essas ameaças não se concretizem, porque nós teremos um estado mínimo, menor do que nós já temos, porque eu acredito que todo mundo que sai na rua não tem segurança, eles não se consideram seguros, segurança é uma sensação e nós não temos ela hoje. Todo mundo que vai a um posto de saúde, a um hospital, não tem saúde, e as escolas está tirada a Deus dará. Então, eu acredito que essas ameaças não sejam concretizadas e que o Estado encontre o rumo, sabendo que o problema não é o funcionário público. Não se faz segurança sem funcionário, não se faz saúde sem funcionário, muito menos educação. Esse tem que ser valorizado. E hoje, até agora, não está sendo. Então, 3 anos, ou muda alguma coisa, ou nós não teremos Estado. É verdade, né? Estamos indo para o rumo do Estado mínimo que, pelo menos, ele visa preservar essas 3 áreas, né? A segurança, a saúde e a educação. E nem isso está sendo garantido. Obrigado ao Paulo Roberto da Silva. Daqui a pouco ele volta para falar mais em nome da AOFSBM. Mais questões? Questões que chegam aqui. Doutor Marcelo, eu farei 2 numa, certo? O tema é a desaposentação. Primeira, o Ademir lá de Novo Hamburgo, né? Sou aposentado há 3 anos e ganho o salário mínimo. É verdade que se me desaposentar passo a ganhar o que ganho no atual emprego? E outra, estou aposentado desde 98 e continuo trabalhando. Tenho direito ao recálculo do benefício?
Bom, o seu Ademir, ele nos pergunta se a desaposentação faria com que ele recebesse o que está recebendo hoje. Isso não vai ocorrer. A desaposentação é um recálculo do valor do benefício, levando-se em conta as contribuições anteriores à aposentadoria e posteriores à aposentadoria. Pegamos uma média de 80% das maiores contribuições e ele receberá a média vezes o fator previdenciário. Esse será o novo benefício dele e não o salário atual. Em relação à segunda pergunta, sim, ele tem direito à desaposentação, que é aquela ação que nós sabemos que está em Brasília, empatada em 2-2 no STF, desde 2010, no gabinete da ministra Rosa Weber, desde 2014, né, e nós estamos aguardando um posicionamento final sobre a matéria. Tá? Mas no caso dele, sim, desaposentação e procure logo, é a dica. Procure um advogado e procure logo entrar com uma ação de desaposentação. Não deixa para depois, Não deixa para depois. É dinheiro que está perdendo. Tá certo. Bom, logo mais a gente volta depois do breve intervalo. Mais perguntas, a participação do Cinecarga e da AOFS BM aqui no Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. Exergues 25 anos, a luta continua. Exergues 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone nesse domingo. Seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Lá de Viamão, o Adão, ganhei processo de benefício por acidente de trabalho em 2006. Mas em 2014, o INSS cessou o benefício, olha, sem perícia. Em março desse ano, fiz a perícia, foi reconhecida a incapacidade. O caso está para ser julgado. Estou sem receber. A pergunta dele, doutor Marcelo, será que demora muito o resultado? Eu quero saber o Adão. Bom dia, seu Adão. O senhor nos refere que foi um acidente de trabalho. Esse fato, por si só, já atrai a competência do seu processo para a Justiça Estadual, que é muito mais lenta que a Justiça Federal. Então, realmente, essa demora é comum nos processos da Justiça Estadual. Agora, o senhor também nos refere que em março o senhor realizou uma perícia e que essa perícia teria lhe sido favorável. Nessas condições, o senhor poderá sim conversar com o seu advogado e pedir uma antecipação de tutela, que seria uma liminar condenando o INSS a implantar desde já o seu benefício, ou melhor, restabelecer desde já o seu benefício. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Daqui a pouco com mais questões aí que vêm pela nossa interatividade. Bom, seguimos aqui conversando com os nossos componentes de bancada. Paulo Ricardo da Silva, que é diretor de assuntos políticos da AOFS-BM. A gente já falou sobre a questão aí da segurança, né? Tivemos também interagindo com o Paulo sobre a questão do PLC, que está transcorrendo lá na Assembleia Legislativa, né? Parcelamento de salários, está chegando aí final do mês, né? Hoje é dia 25 de outubro. O que a gente pode esperar? Esse mês o governo paga em dia o salário de vocês, servidores, ou não? Assim, ó, o governo, a partir do primeiro dia, que ele pagou o salário no mês passado, ele já disse que não tem garantia de pagar esse mês. As entidades estão atentas para novas medidas judiciais, se preciso for, mas ele não vai dar garantia. Ele não vai dar garantia e o servidor não sabe o que vai acontecer a partir de agora. Ele disse que com a adição dos recursos dos depósitos judiciais aumentando para 95, ele pôde pagar o mês passado, mas não deu garantia. Pode haver, e as entidades estão atentas para tomar as medidas necessárias, para evitar mais esse golpe contra o funcionário público. Como que está, Paulo Ricardo, o sentimento da categoria, hein? A associação que está muito em contato com os oficiais subalternos da Brigada Militar, como que eles estão sentindo esse dia a dia? Você fala na sensação de insegurança que a sociedade, nós todos, né, estamos vivenciando. E a situação dentro da corporação, como que tem sido esse dia a dia sobre a égide do governo José Ivo Sartori? Assim, ó, basicamente, a gente nota como é que está o ânimo da tropa nos pedidos de reserva.
que atingiram recordes. A Brigada Militar já conta com efetivo que é aproximadamente 49% do previsto, e só nesse ano, até agora, nós já tivemos praticamente 10% do efetivo existente pedindo a reserva, podendo aumentar até o final do ano a quase 20%. Isso é a sensação de descrédito, desânimo, falta de motivação do nosso efetivo para atividade de policiamento ostensivo. O efetivo está indo embora e uma coisa que chama atenção, antes quem ia embora é quem estava no final de carreira, primeiro sargento, que tinha uma promoção. Hoje não, hoje nós temos soldado e terceiro sargento pedindo a reserva, que é quem executa a atividade de policiamento propriamente. Então, a tropa não está motivada e não está acreditando em melhorias da qualidade de serviço prestado pelo governo. Tá certo. Muito obrigado, Paulo Ricardo da Silva, diretor de Assuntos Políticos da AOFIS-BM aqui no Boca no Trombone. Mais uma questão, final do telefone 8610. Estou desempregado, porém contribuí por mais de 10 anos e estou em acompanhamento psiquiátrico. Tenho direito à previdência? Eu quero saber, o nosso telespectador não se identificou aqui, doutor Marcelo. Certo. Muito importante essa pergunta, doutor Solano. Muita gente acha que por estar desempregado, por não estar contribuindo, não tem mais direito algum perante a Previdência Social, o que é um equívoco, né? Essa é a regra. A regra é aquele que paga tem direito. Porém, essa regra, o sistema já traz uma exceção, que é o que nós chamamos de período de graça. Tá? Esse período de graça, ele pode variar de 6 meses até 3 anos, certo? Então, nesse período de graça, o segurado não precisa estar contribuindo e ainda assim poderá reunir direito a um benefício previdenciário. No caso específico dele, ele não nos refere na pergunta quando foi a sua última contribuição. Portanto, procure um advogado aí da sua região para que ele lhe oriente e encaminhe esse benefício para o senhor, caso o senhor esteja dentro desse período de graça. De até 3 anos. De até 3 anos. Tá certo. Mais uma aqui do Jorge Luiz, lá de Nova Santa Rita. Entrei na Justiça pedindo aposentadoria especial e por tempo de contribuição. Na verdade, ele deve ter um tempo especial e quer transformar, estamos interpretando aqui a pergunta, doutor Marcelo, para tempo comum. Qual o tempo de espera desse tipo de demanda? Como é que está sendo o rito aí? É o que quer saber o Jorge Luiz. Seu Jorge, assim, ó, como diria um velho amigo meu, qualquer previsão sobre andamento de processos, andamento processual, tem maior chance de errar do que as antigas previsões da falecida mãe de Ná. Porque realmente é muito difícil estabelecer assim, um tempo para um processo, de tramitação para um processo. Mas, para não deixá-lo sem uma resposta, eu me arrisco a dizer que um processo desse tipo demore de 2 a 3 anos. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Bom, mais cinecarga. Provoquei o presidente Paulo antes do intervalo. Aumento da gasolina, novo aumento da gasolina. Como é que fica, presidente, a questão do frete? É óbvio que lá na ponta, quem vai solicitar esse serviço vai sentir no bolso. Com certeza. Quem paga é sempre o consumidor final. Nós, todos brasileiros, todos os gaúchos, que consumimos tanto no mercado, na loja de confecção e no posto de gasolina também. Então, hoje as empresas estão com uma imensa dificuldade, já desde a metade do ano, um pouquinho antes da metade do ano, os últimos aumentos do diesel, principalmente, de negociar. Algumas já conseguiram colocar alguma coisa na tabela, algum acréscimo na tabela, mas hoje dá para dizer que a maioria ainda está em negociação. Está muito difícil, por causa até dessa crise que já está abatendo na indústria, principalmente. O comércio ainda, por causa dessas épocas de festa, sempre dá uma... Claro que nós estamos contando, o comércio sempre contando se os funcionários públicos receberem em dia, né? Não receberem parcelado, porque já foi um sentimento muito grande no comércio, os funcionários públicos estaduais receberem parceladamente. Mas, Paulo André, eu quero aproveitar aqui meus minutinhos finais, diante de toda essa temporal, chuva, falta de luz, enchentes, dizer que nós, a nossa sede ali na Avenida Paraná, está fazendo uma campanha, continua fazendo a campanha, solicitando que quem quiser fazer, quem puder fazer donativos para esse pessoal, principalmente das ilhas, Canoas,
as ilhas do Marinheiro, de Aflores, essas ilhas que sofrem muito mais com as enchentes, aí, com a transbordação dos rios, aqui da Grande Porto Alegre. Nós, do Cinecarga, estamos lá, vamos buscar na residência roupas, se quiserem, a gente até vai pegar. Mas hoje o que estamos necessitando é produtos de higiene pessoal, água potável, se alguém conseguir, nós temos aquele problema sempre das embalagens, né? Mas, enfim, produtos de higiene pessoal e mais água. Leite, alguma coisa, gente, porque tem muitas crianças abrigadas tanto no ginásio Tesourinha e nos ginásios dessas cidades ao redor de Porto Alegre. Contem com a gente. Bonito trabalho aí do Cinecarga, que fica ali na Avenida Paraná, presidente, número 1813, 1813. próximo da Avenida São Pedro. De segunda a sexta. Segunda a sexta, das 8 às 18, sem fechar o meio-dia. Tá certo. Uma opinião aqui para interagir com o nosso telespectador, uma telespectadora, na verdade, a Eva, lá de Arroio dos Ratos, mais uma aqui da região do Carvão. Ó. Tem que diminuir o salário dos deputados, assim sobra dinheiro para pagar os outros funcionários. O senhor referiu aí os funcionários públicos. Tá certo ou não tá certo, dona Eva? Está certíssima, dona Eva. Eu acho que a distribuição de renda tem que começar pelos altos salários. Como também acho que as altas fortunas têm que pagar um pouco mais de impostos. Absurdo, já falamos aqui uma vez, quem tem reboque, quem tem lancha, quem tem helicóptero, não paga imposto nenhum, quando o IPVA dos veículos todos os anos cresce. Fica aqui a dica. Concordo com a senhora, temos que fazer. E temos que também discutir esses auxílios diferenciados aí para o Poder Judiciário, tanto como o Legislativo que a senhora está se referindo. Tá certo. Obrigado, presidente Paulo Barque, do Cinecarga. Agradecer também ao doutor Marcelo de Jesus e ao Paulo Ricardo da Silva, da AOFSBM. E vai a nossa mensagem de solidariedade, né, para os nossos irmãos, né, Porto Alegre aí. Olha só, decreto de estado de emergência. O prefeito José Fortunati o fez no final de semana passado. E a gente fica, junto com essa campanha do Cinecarga, né, solidário a todos esses que estão desabrigados. Né? Sim, por favor, presidente. Quem disse há uns anos atrás que tinha que acabar com o muro, com as comportas da Mauá, lembrem, alguém de cabelo branco disse: não é hora ainda de acabar com as comportas. É verdade, tinha razão. Né? Agradecer também, fazer o elogio aí para os trabalhadores da Defesa Civil. Você que é aqui da capital pode ir até o ginásio Tesourinha e lá depositar também a sua doação. Né? Então, a toda a Zona Sul aqui de Porto Alegre, Canoas também, né? Foi uma cidade que foi muito afetada, né, por toda essa região, Sapucaia do Sul. Né? Solidariedade nossa do Boca no Trombone para todos vocês. Tá certo? Ponto final e mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos. Você quer mais informações sobre o programa, reprises, fotos, vídeos e informações, além do nosso programa lá na Rádio Bandeirantes, no FM 94,9 e no AM 640. Você pode acessar a nossa fanpage lá em facebook.com/programa Boca no Trombone, Boca no 26. Muito mais interatividade para você.